Entre heresias persistentes, feridas ainda abertas no Oriente e a necessidade de afirmar a verdade com caridade, ergueu-se a figura de um pontífice cuja obra falaria tanto pela doutrina quanto pela beleza. Esta é a história de São Sisto III, o 44º Papa. Romano de nascimento, Sisto revelou-se uma figura marcada por provas doutrinais decisivas e por uma profunda sensibilidade pastoral e artística. Antes de seu pontificado, era sacerdote em sua cidade natal, quando o Papa Zósimo condenou o pelagianismo, e foi a ele que Santo Agostinho dirigiu sua célebre carta sobre a graça. Embora inicialmente demonstrasse certa mansidão no trato pessoal, essa disposição quase o levou a ser persuadido pela astúcia do pelagiano Juliano de Eclano, cuja conversão era apenas aparente, teria sido reconduzido à comunhão eclesiástica, não fosse a intervenção decisiva do diácono Leão, futuro Papa, que desmascarou a hipocrisia de Juliano. Sisto, então, firmou-se com clareza, corrigiu sua hesitação inicial e manteve intacta a disciplina da Igreja. Com isso, as lutas mais intensas contra os pelagianos chegaram ao fim, e o Ocidente pôde gloriar-se de uma vitória doutrinal de imenso alcance. Notadamente, Sisto confirmou também os decretos do Concílio de Éfeso contra Nestório. Quis celebrar esse triunfo da ortodoxia de modo visível e duradouro na paisagem sagrada de Roma, lançando mão da arte e da arquitetura como testemunhas da fé. No local da antiga basílica que o Papa Libério havia dedicado a Nossa Senhora, Sisto ergueu a esplêndida Santa Maria Maior, dedicando-a solenemente à Virgem Maria, Mãe de Deus, em memória direta da reafirmação conciliar de sua divina maternidade. Mandou adornar o interior com magníficos mosaicos, muitos dos quais atravessaram os séculos e ainda hoje testemunham a grandeza de sua visão. Restaurou também o batistério de São João de Latrão, cuja estrutura interior se manteve em linhas gerais desde então, e promoveu a construção das igrejas de Santa Sabina e de São Lourenço Extramuros. Os mosaicos de Santa Sabina conservam ainda o espírito clássico da arte antiga, mas já deixam transparecer o influxo do gosto bizantino que mais tarde se afirmaria com maior clareza no pontificado de Leão Magno. Em latim, se lê as palavras: quando Celestino detinha o cume apostólico e brilhava como o primeiro bispo em todo o mundo, estas coisas que admiras foram fundadas por um presbítero da cidade Roma, Pedro, de nação ilírica, homem digno de tão grande nome, nutrido desde o nascimento na corte de Cristo, rico para os pobres, pobre para si mesmo, que fugindo dos bens da vida presente, mereceu esperar pela futura. As extremidades do mosaico apresentam duas figuras femininas que simbolizam a unidade da fé cristã em Roma. À esquerda, a Ecclesia Circuncisione representa a igreja oriunda da circuncisão, composta pelos convertidos do judaísmo. À direita, a Ecclesia Gentibus personifica a igreja vinda dos gentios, formada pelos convertidos do paganismo. Juntas, essas figuras reforçam visualmente a mensagem de que Cristo é o Messias prometido do judaísmo e que ele abre as portas do céu para todos os que se unem à sua igreja sob a autoridade apostólica. Logo abaixo dessa inscrição, na entrada principal da basílica, existem portas de madeira de cipreste, um tipo que raramente sobrevive por mais de 1500 anos, datadas do mesmo período histórico. Elas contêm uma das representações mais antigas conhecidas da crucificação de Cristo. Para os historiadores, essas obras são um memorial artístico do triunfo da doutrina cristã sobre a heresia de Nestório, sendo consideradas o trabalho mais notável da arte musiva em Roma, no século V. O programa iconográfico concebido por Sisto atinge sua expressão mais alta nos mosaicos da Basílica de Santa Maria Maior, que constituem um verdadeiro discurso visual sobre, dentre outros temas bíblicos, a dignidade divina de Cristo e, inseparavelmente, sobre a maternidade divina de Maria. Logo no arco triunfal, no vértice superior, brilham em letras douradas as palavras Sisto Bispo para o povo de Deus, afirmando explicitamente o vínculo entre o pontífice e a obra oferecida à Igreja. Acima dessa inscrição, aparece o trono de Deus, ladeado pelas figuras simbólicas dos evangelistas e pelos apóstolos Pedro e Paulo,
sinal claro da autoridade divina e apostólica que sustenta a fé proclamada nas cenas inferiores. Sob a faixa do arco, em belas letras gregas, encontra-se o monograma de Cristo com o alfa e o ômega. A narrativa em mosaico inicia-se no lado esquerdo do arco. No primeiro quadro, a bem-aventurada Virgem Maria é representada sentada em um trono elevado, com vestes ricamente ornadas, numa postura de majestade que sublinha sua dignidade singular. Diante dela, o anjo anuncia a encarnação do Filho de Deus, enquanto o Espírito Santo, em forma de pomba, desce visivelmente sobre Maria. Atrás dela, encontram-se 2 anjos alados, figurados segundo o costume iconográfico da época, como que acompanhando e protegendo a cena sagrada. À direita do mesmo painel, integrando-se harmonicamente à composição, aparece São José, a quem outros 2 anjos anunciam que aquele que dela nasceu é obra do Espírito Santo. Um único anjo, colocado de modo a ligar visualmente as 2 cenas, serve de elo entre Maria e José, recurso típico da arte romana do período, que não hesitava em fundir episódios distintos em uma única unidade narrativa. O ambiente arquitetônico reforça a solenidade. Atrás de José, ergue-se uma construção que lembra um oratório monumental, com cortinas abertas revelando uma lâmpada suspensa. Em contraponto simétrico, do lado de Maria, surge outro edifício aberto, equilibrando o conjunto segundo a lei da harmonia então dominante. À direita, desenvolve-se a cena da apresentação de Jesus no templo. Maria, novamente acompanhada por 2 anjos, avança pela nave do templo, sugerida por colunas e arcos. Ela conserva o mesmo traje ricamente ornamentado, reforçando a continuidade iconográfica de sua figura. O menino traz no nimbo uma cruz áurea, sinal explícito de sua dignidade divina. No instante da entrada de Maria, Simeão destaca-se do grupo de sacerdotes e fiéis e caminha com passo juvenil em sua direção, estendendo as mãos cobertas pelo palho para receber o menino, gesto de profunda reverência. Ele está prestes a proclamar que aquele filho é a salvação divina oferecida a todos os povos. Entre Maria e Simeão, o espaço é preenchido por figuras de transição. A viúva Ana, com os braços erguidos, aparece como anunciadora da divindade de Cristo. Ao lado, São José, novamente acompanhado por um anjo, contribui para a explicação do mistério. Na extremidade, a cena retrata o primeiro capítulo de São Mateus, em que o anjo aparece a São José em sonho e lhe diz: José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Mais à direita, surge a cena da fuga para o Egito, inspirada não nos evangelhos canônicos, mas nos apócrifos, onde a divindade do menino é glorificada diante da mãe por um príncipe pagão e por um filósofo igualmente pagão. Abaixo dessa composição, encontra-se a audiência dos 3 magos junto a Herodes. O rei, embora desempenhe um papel negativo, é representado com auréola em torno da cabeça, conforme o costume antigo que indicava dignidade terrestre. Maria e os santos, em contraste, aparece sem auréola em todas as cenas, enquanto o menino e os anjos o ostentam, sublinhando que, à época, a auréola era reservada apenas para a divindade, Cristo, ou para seres celestiais. A continuidade da narrativa reaparece à esquerda do arco, com a adoração dos magos, em uma composição de grande solenidade. Cristo, ainda criança, ocupa um trono majestoso, amplamente ornado de pedras preciosas, sinal visível de sua condição divina e régia. À sua direita, em um trono próprio mais baixo, senta-se Maria, apresentada com atitude de imperatriz. Atrás do menino dispõem-se 4 anjos em atitude de escolta, e entre eles brilha a estrela. 2 dos magos, vestidos com trajes orientais, aproximam-se pelo lado direito, onde é sugerida Belém. O terceiro encontra-se à esquerda, próximo de São José. Para manter a simetria exigida pela arte do período, uma figura feminina sentada aparece à esquerda de Cristo, correspondendo visualmente à figura de Maria e evocando uma dama do séquito, como era comum às princesas, ou uma mulher destinada a cuidar da criança. O último quadro desta sequência representa a matança dos inocentes, com mães expressando a dor de modo belo e clássico. Esta cena se relaciona diretamente com a afirmação da divindade de Cristo. Por causa de seu caráter divino, a maldade humana não pode atingi-lo enquanto Maria, como mãe de Deus, não compartilha o destino comum das mães de Belém. No fundo do arco dos 2 lados,
aparecem as representações simbólicas de Jerusalém e Belém, acompanhadas de ovelhas. Também Sisto ordenou que no interior da basílica, junto à parede de entrada, fosse executado um grande painel em mosaico, no qual a Virgem Maria aparece em posição central, cercada por numerosos mártires. O mosaico atual faz parte da restauração que seria feita séculos mais tarde. Abaixo dessa composição, mandou inscrever uma epígrafe em versos, concebida como a dedicatória solene de todo o conjunto monumental. A inscrição original, embora perdida fisicamente, é bem conhecida por cópias e estudos. Ó Virgem Maria, eu, Cistos, dediquei a ti um novo templo, uma oferta digna do ventre que nos trouxe a salvação. Tu, parturiente, sem conhecer homem, nos deste a salvação, fecunda sem lesão do selo virginal. Eis que os mártires, que sofreram por teu filho, trazem-te coroas, e cada um tem a seus pés os instrumentos de seu martírio. Eis a espada e o fogo, eis as feras, o rio, o mortífero veneno. É diferente a forma da morte, mas a coroa é uma só. Com os mosaicos da Basílica Liberiana, Sisto III havia celebrado visualmente a vitória doutrinal alcançada. No plano histórico, essa vitória também começava a se consolidar. Nestório já estava fora de combate e, em seu lugar, Maximiano ocupava a sé de Constantinopla. Amparado pelo governo imperial e ainda pela presença dos legados pontifícios, o novo bispo conseguiu resistir com energia ao partido nestoriano e depor outros bispos dissidentes, o que, longe de pacificar imediatamente os ânimos, tornou o ambiente ainda mais tenso. Entre as situações mais delicadas estava a ruptura da comunhão com João de Antioquia, uma ferida aberta que ameaçava a unidade eclesial. Nesse cenário conturbado, Sisto III revelou-se incansável artífice da paz. Atuou com serenidade e alegria, buscando recompor os laços rompidos. Escreveu a Acácio de Bereia, velho conhecido da Igreja Romana, tentando envolvê-lo no bem comum da Igreja, para promover um diálogo entre as partes. O próprio imperador dirigiu-se ao mesmo bispo, apelando à sua autoridade moral. Ao mesmo tempo, havia o desejo de que Cirilo moderasse seus anatematismos, pois, nos termos em que estavam formulados, não eram acolhidos pacificamente por todos os bispos orientais. Cirilo respondeu a Acácio de Bereia e, como em outras cartas do período, empenhou-se em justificar seus anátemas, ao mesmo tempo em que exercia influência benéfica junto à corte para a extinção definitiva do erro. Essa postura causou boa impressão. Além disso, sua atitude de perdoar as ofensas sofridas em Éfeso contribuiu decisivamente para que os orientais aderissem plenamente à condenação de Nestório e à sua deposição. Sua carta trazia os dizeres: Se alguém vos trouxer uma carta alegando ter sido escrita por Filipe, o muito reverendo presbítero da Igreja Romana, e que leia exatamente como se o Santíssimo Bispo Sisto tivesse se ressentido da deposição de Nestório e o tivesse ajudado, não acrediteis, pois ele, Sisto, escreveu em harmonia com o Sagrado Sínodo, confirmou todos os seus atos e está de acordo conosco. Restava, porém, a questão mais sensível, a relação entre Cirilo e João de Antioquia. Depois da dissolução do Concílio de Éfeso, iniciaram-se negociações entre essas duas figuras centrais. O resultado foi a célebre Fórmula da Reunião, de 433, que pôs fim à prolongada disputa e levou João de Antioquia a condenar Nestório. Antes disso, o próprio concílio não tinha clareza quanto ao desfecho disciplinar de João, e por isso, na carta dirigida ao Papa São Celestino, os bispos haviam deixado explicitamente o seu destino nas mãos da Sé Romana. Reservamos isto à decisão de vossa santidade. Quando essa fase foi alcançada, Celestino já havia sido sucedido por Sisto III, e foi este quem aceitou a fórmula pós-sinodal da reunião acordada entre Cirilo e João. Foi mérito direto do espírito benevolente de Sisto que João de Antioquia e seu clero retornassem à doutrina sadia do Concílio de Éfeso e, consequentemente, à plena comunhão eclesiástica. A mansidão do pontífice mostrou-se eficaz para restaurar a unidade, sem jamais ser explorada em favor de Nestório. Em carta dirigida a Cirilo, ele dizia: Esta vitória nos foi dada pelo apóstolo Pedro, enquanto estávamos reunidos em torno de seu sepulcro. Ele mantém a presidência aqui, junto a nós. Ele sofreu conosco enquanto a profissão de fé que lhe foi confiada
era assaltada pela heresia, e foi ele quem nos conduziu à vitória. Mediante seus sucessores, o príncipe dos apóstolos guarda com toda a fidelidade aquilo que recebeu de Cristo. Que todos deem sua adesão a ele fielmente e se mantenham firmes em sua fé simples e segura. É uma fé que não sofre contradições, nem sofismas, nem dúvidas, mas é preciso aprofundar-se nela com o espírito e o coração para compreendê-la melhor. Em escrito endereçado a João de Antioquia, celebrava: Deixai-nos, por ordem de Deus, alegrar-nos com uma coisa boa e agradável, pois mais uma vez começamos como irmãos a habitar juntos em unidade. Desejamos que vossa santidade proclame o que escrevestes. Pelo resultado deste assunto, aprendestes o que significa estar de acordo conosco. O bendito apóstolo Pedro, em seus sucessores, transmitiu o que recebeu. Quem estaria disposto a separar-se da doutrina daquele a quem o próprio Mestre instruiu primeiro entre os apóstolos? Não foram boatos ou discursos selecionados que o instruíram. Ele foi treinado com os outros pela boca do Mestre. Ele não teve que buscar entre escritos e escritores. Recebeu a fé original e direta, que não admite disputa, na qual devemos sempre meditar e na qual devemos permanecer, para que, seguindo os apóstolos com afeto puro, possamos ser considerados apostólicos. Nessas palavras transparece a convicção de que Pedro continua a viver e a presidir em sua própria sé, ideia que seria desenvolvida mais amplamente por Leão Magno. Apesar da reunião, nem todos se deram por satisfeitos. Persistiu certa oposição favorável a Nestório, e novas apelações chegaram a Roma. Eutério de Tiana e Eládio de Tarso, metropolitanos orientais que rejeitaram a fórmula da reunião, solicitaram ao Papa um exame mais aprofundado da questão. Em sua carta, reconheceram explicitamente a autoridade da Sé Apostólica para intervir no Oriente, recorrendo a Roma como aquela que fora designada por Deus para tomar o leme da Igreja. Em várias ocasiões, vossa Sé Apostólica foi suficiente para refutar a mentira, repreender a impiedade, reformar o que precisava ser reformado, proteger o universo para a maior glória de Cristo, tanto sob o bendito e santo bispo Damaso, como sob vários outros pontífices famosos e dignos de louvor. Nós suplicamos que estendas para nós uma mão amiga para impedir o naufrágio do mundo e ordenar a investigação de tudo o que aconteceu e corrigir esses abusos. Tudo isso retoma de maneira clara o princípio formulado por Irineu. Roma é a igreja a qual todas as outras devem convergir em concordância. O próprio concílio absteve-se de dar uma decisão definitiva sobre o patriarca de Antioquia, preferindo remeter o juízo pleno à autoridade do Papa. E mesmo depois de Cirilo e João terem alcançado uma reconciliação provisória por meio da fórmula da reunião, 2 metropolitanos orientais ainda recorreram à Sé Romana, pedindo novo exame e correção disciplinar. Com isso, tornava-se evidente que o bispo de Roma era reconhecido como detentor da competência para retomar e julgar novamente uma causa já considerada encerrada, inclusive quando esta havia passado pelo crivo de um concílio ecumênico. Ao mesmo tempo, Nestório, incapaz de conter suas palavras e alimentando a esperança de retornar à sua antiga sé, acabou sendo internado pelo Império no oásis de Ibis, no isolado deserto líbico. Ali caiu progressivamente no esquecimento. Quando, em 439, Sócrates encerrou sua história eclesiástica, em Constantinopla, apenas se dizia vagamente que ele ainda vivia no exílio. Nada mais se sabia de seu destino. Sisto prosseguiu com firmeza na defesa da jurisdição romana sobre o Ilírico, mesmo após Valentiniano III, primo de Teodósio II, ter transferido administrativamente essa região para o Império do Oriente. Como vigário pontifício ali, reconheceu Anastácio, bispo de Tessalônica, e deixou clara essa prerrogativa em diversas cartas. A importância desses documentos foi tal que 4 delas ainda seriam lidas no Sínodo Romano celebrado por Bonifácio II em 531. Numa dessas cartas, datada de 437, Sisto readmitia a comunhão eclesiástica bispos orientais que, em meio às turbulências provocadas pelo nestorianismo, haviam sido expulsos de suas sés e buscaram refúgio e justiça em Roma.
Ao seu nome também se ligaram tradições infundadas. É considerada lendária a narrativa de um concílio romano supostamente convocado por Valentiniano III para absolvê-lo de acusações levantadas por um certo Basso, conforme relata o Liber Pontificalis. Do mesmo modo, são falsas as atribuições a Sisto, de escritos de inspiração pelagiana, que circularam sob seu nome, apenas para ganhar maior aceitação, em um período marcado por confusão e disputas doutrinais. A memória de Sisto III foi, porém, altamente estimada pelos seus sucessores. São Leão Magno exaltou-o como magnífico restaurador de templos, mas ainda mais de almas, cuja memória será imperecível. A data exata de sua morte é incerta, mas sabe-se que ocorreu no ano de 440. Sua festa litúrgica é celebrada em 28 de março, e segundo o Liber Pontificalis, ele foi sepultado na Basílica de São Lourenço, na Via Tiburtina. É digno de nota também, durante o pontificado do Papa São Sisto III, a defesa da fé trinitária ortodoxa contra as heresias arianas e nestorianas por parte de São Cirilo, em sua obra sobre a Santíssima Trindade, na qual, com especial atenção sobre a primazia petrina, ele elucida: A palavra divina proclamou Pedro, o escolhido dos santos apóstolos, como bem-aventurado, pois quando nas regiões de Cesareia, chamadas Filipe, o Salvador perguntou: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Ele exclamou dizendo: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E rapidamente recebeu a recompensa de sua verdadeira concepção sobre ele. Cristo dizendo: Bem-aventurado és tu. Chamando, imagino, nada mais de rocha, em alusão ao seu nome, senão a fé imóvel e estável do discípulo, sobre a qual a Igreja de Cristo é fundada e fixada sem perigo de cair. Assim, São Sisto III se impõe não apenas como guardião atento da ortodoxia em tempos de crise, mas também como pastor e construtor que soube traduzir em pedra, ouro e poesia o triunfo da fé e a veneração à Mãe de Deus, deixando à Igreja um legado doutrinal, artístico e espiritual que atravessou os séculos. Se inscrevam no canal para acompanhar os próximos conteúdos. Espero que tenham gostado do vídeo. Se sim, deixem o gostei e compartilhem nos comentários. Viva Cristo Rei e o Santo Padre!